que começou uma gravação, começou a outra gravação. Então vamos lá enquanto o pessoal vai chegando aí. Quem estiver chegando também, fica à vontade para interagir pelo chat, tá, pessoal? Então tá aqui na tela de vocês, passar alguns slides aí que a gente vai conversando. A gente vai falar hoje sobre práticas de eliminação de dados pessoais. A gente já está há tanto tempo aí com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu vou falar hoje do contexto, dos pré-requisitos. Então, eu sei aqui de muitas empresas, muitos que estão aqui presentes são clientes nossos, que já tem muita coisa desenvolvida de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Sei lá, mais de 3 anos aí a gente está desenvolvendo os controles da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, sei dos nossos clientes, sei de outras empresas aqui que já estão com muita coisa desenvolvida, mas esse é o ponto, e por isso eu queria fazer tanto esse webinar sobre esse tema, né? A eliminação de dados ainda está sendo postergada ou negligenciada ou adiada por muitas empresas. O pessoal já tem roupa, já tem política, já tem um monte de coisa. E a eliminação de dados? Estamos vendo, estamos analisando. Nós aqui da Tracker também é um desafio, tá, pessoal? Quero contextualizar aqui esse estado da arte, esse desafio. Assim, a eliminação de dados é um desafio para todas as empresas e nos nossos projetos também está sendo um desafio. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as práticas, como fazer eliminação de dados. Deixa eu me apresentar rapidamente. Quem ainda não me conhece, eu sou Paulo Silva, sou diretor de consultoria da Tracker Segurança da Informação. A Tracker está há mais de 15 anos no mercado, né? Lei Geral de Proteção de Dados desde o começo, mas trabalhando gestão de segurança da informação há mais de 15 anos no mercado. A gente já está há um tempinho aí, né? Um pouco da minha formação. Bom dia, Antônio, tudo bem? Desafio grande aí trabalhar com o legado, né? O Antônio comentou ali, e é bem isso, pessoal. Vou até interromper um pouco minha apresentação, né? Quem é de tecnologia, nós aqui somos de tecnologia, muitos aqui são de tecnologia, outros são das áreas gestão de pessoas ou jurídico, né? Mas nós que somos de tecnologia, a gente passou a vida inteira estudando e ouvindo que tinha que guardar todos os dados, né? Então, cara de TI, cara, tu não pode perder dado nenhum. Faz backup de tudo, faz 2 backup, faz 3 backup, não pode perder nada. E agora veio a lei, agora já faz alguns anos, né? Vem a lei que diz, olha, não é mais para guardar tudo. Acho que esse é o grande desafio da eliminação, sabe? Para TI e para as áreas em geral. Todo mundo é acostumado a guardar tudo, não perder dado nenhum. A perda de dado é um problema. Mas agora vem uma legislação que diz o contrário. E está correto. Olha, os dados que não são mais necessários devem ser eliminados. Dá um medo isso, dá um frio na barriga para mim aqui, né, que trabalho há tantos anos com gestão de dados e segurança da informação. Como assim eliminar? Eu não posso perder os dados. Mas a gente vai falar bastante de anonimização, tá? Fiquem tranquilos. Se eliminar pode ser um problema aí na empresa de vocês, vamos para a anonimização. Anonimização é possível, é tranquilo, está dentro da lei, é legalizado. Tá? E aí vem um outro problema, já puxando no comentário do Antônio, e é assim: a tecnologia não está preparada para a eliminação. O que mais o pessoal me pergunta é, Paulo, como é que eu elimino do backup? Tá? Eu tenho um backup em fita lá, um monte de dados. E aí? Bom, tem estratégias para gradualmente ir eliminando do backup. Mas até numa reunião com o cliente essa semana, a gente estava conversando sobre eliminação. Eu falei, já pensou que maravilha? Chegar lá na ferramenta de administração do backup, escolher um CPF e dizer, olha, eliminar todos os dados desse CPF. Seria maravilhoso. Tecnologia não está preparada para isso. Está desenvolvendo? Está. A gente vê os softwares de RH, os softwares de gestão de pessoa, os ERPs estão desenvolvendo soluções para compliance com a LGPD e para eliminação de dados. Mas a tecnologia não está preparada, né? O que a gente coloca para os nossos clientes e aqui no evento? Vamos empreender todos os esforços possíveis e viáveis para eliminar os dados na melhor da boa fé, na melhor da boa intenção. O que for limitação tecnológica, a gente documenta a limitação tecnológica e tenta trabalhar da melhor maneira possível. Uma questão que a gente trabalha muito na Lei Geral de Proteção de Dados é a boa-fé.
tá? A empresa demonstrar que empreendeu todos os esforços possíveis. Um problema que a gente vai ter é, chega uma fiscalização, chega a autoridade nacional, ou chega um pedido de um titular, de um cidadão, de um cliente, ah, como é que está a minha eliminação? Sempre isso é um problema para uma empresa. Quando a empresa responde, não sei, eu estou vendo, a gente não faz, não estamos preparados, não temos procedimento. Então, o que eu quero com esse evento aqui hoje é que as empresas saiam desse campo do não sei, saiam desse campo do puxa, não tenho nada, né? A gente tem que responder assim, olha, temos aqui a eliminação de dados e estamos trabalhando para melhorar. Esse é um ponto, e aí eu vou falar bastante sobre o que é esse temos a eliminação de dados, tá? Só concluindo aqui então a minha apresentação, sou doutor pela Federal de Santa Catarina, na área de segurança da informação, minha formação é em gestão de tecnologia, tá? Gestão de segurança da informação, auditor líder 27001 e lead implementer 27701, além das pós-graduações. A gente trabalha muito com as normas, né? 27001, 27701 e, obviamente, com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas com as normas na segurança da informação. Aí, pessoal, estamos com 50% do nosso público, né? Estamos agora com... A gente tem mais ou menos 120 inscritos, estamos com 50 e poucos participantes aqui. Fiquem à vontade, o pessoal que entrou agora, para interagir pelo chat, tá, pessoal? Pode escrever ali, ou bom dia, ou colocar, como o Antônio colocou ali, um comentário mesmo, que não é uma dúvida, tá? Ou colocar já uma dúvida que eu já vou lendo e tentando responder. Então, todos aqui fiquem à vontade para interagir ali pelo chat, tá? E aí vamos entrar no nosso tema propriamente dito. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto da segurança da informação, o contexto da eliminação de dados, tá? Ah, o que é esse contexto? Ah, Paulo, eu quero começar a trabalhar a eliminação. Tem coisas antes. A gente vai dar uma olhada como é que está aí na sua empresa. Bom dia, João. Como é que está aí na sua empresa a preparação para a eliminação dos dados? Não dá para chegar e já começar a trabalhar com a eliminação, tem toda uma etapa antes, tá? Vamos falar de uma questão chave, que não é tão complicada assim, tá? A tabela de temporalidade documental. Esse é um artefato que precisa existir no contexto da eliminação de dados. Como é que o que a gente vai estar muito discutindo aqui é como é que eu operacionalizo a eliminação de dados. É isso que eu quero passar para vocês nesse bate-papo aqui hoje, né? Ah, o conceito todo mundo sabe, o que é eliminação todo mundo sabe, a eliminação é bonita, a eliminação é legal, mas e daí? Como é que eu boto a mão na massa e realmente elimino dados? Isso é o que a gente vai discutir aqui um pouquinho. E a tabela de temporalidade documental é um fator essencial, tá? Precisa ter uma tabela de temporalidade documental aí na sua empresa para começar. O que eu vou discutir é, gente, não tem muito modelinho pronto, como tudo que vocês já sabem aí na gestão, né? Se você procurar tabela de temporalidade documental, sempre vai ser assim. Se você procurar tabela de temporalidade documental no Google, você vai achar 20 modelos de tabela de temporalidade, né? Mas o problema não é tanto o modelo, o problema é aplicar isso na sua empresa. Tá? É a mesma coisa que a gente fala da análise de risco. Ah, eu queria uma planilha para preencher análise de risco. Cara, planilha para preencher análise de risco, tu encontra 200 na internet. Mas como é que eu aplico análise de risco dentro da minha empresa? Então, a tabela de temporalidade documental é um artefato importante. Eu vou mostrar alguns modelinhos aqui, mas não tem muito gabarito. A questão é qual o melhor modelo que se aplica, que se adapta na tua empresa, tá? Vamos falar um pouquinho sobre norma de eliminação de dados. Então, aqui já está começando a operacionalizar a eliminação, botar a mão na massa, né? Qual é o primeiro passo? Qual é o segundo passo? E a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o procedimento de eliminação de dados. Eu volto a destacar, e vou destacar isso ao longo aqui da nossa conversa, nada do que eu estou apresentando aqui é uma receita de bolo, tá? Eu não quero apresentar para vocês receita de bolo mesmo, porque isso não funciona. Eu quero apresentar para vocês caminhos gerais para a eliminação de dados, aonde vocês vão implementar o melhor caminho na sua empresa, talvez na empresa de uma pessoa não precise da norma, o procedimento acho que é meio que a tabela é essencial, o procedimento é essencial, a norma, a norma é importante, principalmente para quem é auditado, para quem é regulado, né?
Mas assim, talvez na sua empresa o contexto seja diferente, tá? Então não é uma receita pronta, são caminhos que a gente vai discutir aqui. Primeira coisa, para começar a falar de eliminação de dados, a gente tem que falar sobre ciclo de vida da informação. A mesma coisa, nós da Tracker temos o nosso modelo de ciclo de vida. Tá? Se você olhar na lei, a lei fala do ciclo de vida e tem lá mais de 10 itens no ciclo de vida, tá? Na internet existem vários modelos de ciclo de vida, não tem um gabarito, não tem uma receita pronta. Nós da Tracker trabalhamos com esse modelo de ciclo de vida que está aqui na tela. É coleta, armazenamento e acesso, compartilhamento e eliminação. O que você precisa na sua empresa? Ter um ciclo de vida definido. Pode ser esse ciclo aqui da Tracker, pode ser outro ciclo de outro modelo que vocês encontrem na internet, pode ser um ciclo de vida que vocês mesmos criaram aí na empresa, tá? Agora deixa eu falar um pouquinho do ciclo de vida que nós trabalhamos. Coleta é a entrada dos dados, precisa ter uma justificativa de tratamento. Tudo isso aqui está na LGPD, né? Então, de cara, já não pode entrar qualquer dado na empresa. Só pode entrar os dados que têm justificativa de tratamento. E isso está totalmente ligado com a eliminação. Porque se eu não tenho um controle na entrada, como é que eu vou eliminar? Isso que eu digo que é o contexto, são os pré-requisitos para vocês avaliarem aí na sua empresa, tá? Talvez daqui a pouco alguém vai dizer ali, né? Vou pegar o Ismael, que é da Tracker aqui como exemplo. Talvez o Ismael vai dizer, aqui na minha empresa a gente não controla a coleta. Entra qualquer dado. Ora, se tu não controla a coleta, como é que tu vai fazer a eliminação? Nem sabe o que entrou, tá? Então, ter esse contexto é essencial. Controlar, ter o mapeamento da coleta. Armazenamento está no ciclo de vida da informação, do dado pessoal, né? E também eu tenho que ter uma gestão do armazenamento, senão eu não consigo eliminar. Tá vendo o que eu falei antes, né? Se eu não tiver um contexto todo definido, como é que eu vou fazer a eliminação? Eu tenho que controlar a coleta, armazenamento, o que é o principal, né? Ambiente corporativo. Eu já tenho que ter essa gestão de que o armazenamento está acontecendo no meu ambiente corporativo. Eu tenho que saber onde estão os dados. Ah, está na rede, tem no e-mail, tem na nossa nuvem. Agora, se eu estou num contexto de empresa em que o colaborador ainda usa equipamento pessoal e armazena dados, se eu estou num contexto em que o colaborador abre um Dropbox e joga tudo lá dentro, Dropbox pessoal, ou se eu estou num contexto que eu não tenho ele manda um e-mail para casa ainda com PDF, eu não tenho uma gestão de armazenamento, de novo, como é que eu vou fazer a eliminação, né? Acesso, tranquilo, acesso é a gestão do porquê que a informação é acessada para cumprir a justificativa de tratamento. Aqui, no ciclo de vida, o compartilhamento é essencial relacionado com eliminação. Tá? O compartilhamento está totalmente, a fase do ciclo de vida de compartilhamento está totalmente relacionada com a eliminação. E o que é o compartilhamento? Compartilhamento nesse contexto desse ciclo de vida é o compartilhamento com partes externas, com outras empresas e com parceiros de negócio. Isso é o compartilhamento, tá? E aí, o compartilhamento está totalmente ligado com a eliminação. Por quê? Porque se eu não sei com quem eu compartilhei, se eu não sei o que eu compartilhei, como é que eu vou fazer a eliminação de dados? Ora, eu não tenho um mapa das empresas para onde eu mandei os dados. E eu não sei nem quais dados eu mandei para as outras empresas. Então, na hora de compartilhar, como é que eu vou eliminar esses dados que estão nos meus operadores? A gente vai falar sobre isso. Eliminação não é só eliminar os dados que estão na sua empresa. Eu tenho que eliminar os dados que estão nos meus operadores. Lembra lá do conceito da lei, né? Eu tenho operadores de dados pessoais. Os controladores, tu não precisa se preocupar, porque os teus controladores conjuntos, tu não tem responsabilidade sobre eles, tá? Mas os teus operadores, você tem responsabilidade sobre eles. Eles são uma extensão da sua empresa.
Se você compartilhou dados com um operador, no momento da eliminação, tu tem que lembrar de eliminar lá no teu fornecedor, lá no teu parceiro de negócio. Olha como pode ficar complexa a eliminação, tá? Então aqui o ciclo de vida, a gente traçou aqui como é que o ciclo de vida está relacionado com a eliminação e por fim chegamos na eliminação em si. É o último estágio do ciclo de vida, é quando os dados deixam de existir, ou são eliminados, né, excluídos, ou são anonimizados, tá? E a gente precisa ter esse fim, porque até agora, antes da Lei Geral de Proteção de Dados, né, eu não tinha um ciclo de vida, o dado só entrava e nunca saía. E agora a gente precisa ter essa análise do fim do ciclo de vida, tá? Quando é que termina esse negócio? Quando é que a informação pode levar 20 anos, pode levar 50 anos, pode até ser indeterminado, tá? A eliminação, mas eu tenho que ter uma definição, nem que seja a definição de que é indeterminado. É melhor eu ter a definição de que é indeterminado do que não ter definição nenhuma. Beleza? Então, primeiro ponto do contexto, o ciclo de vida tem que estar estabelecido na sua empresa. Senão, nem começa a eliminação ou fica muito difícil começar a eliminação, né? Priscila colocou um comentário ali. Isso abrange também os dados físicos? Com certeza, Priscila. A gente vai falar disso na sequência, né? Lei Geral de Proteção de Dados é o dado aonde ele estiver. Eu posso falar de dado físico, posso falar de dado lógico, e se eu quiser extrapolar, mas aí eu estou exagerando, tá? Mas vou extrapolar aqui só para dar o exemplo. Inclusive os dados que estão na cabeça dos colaboradores, tá? Estão persistidos aqui na cabeça do colaborador também. Ele tem que saber o que ele vai fazer com o dado que ele conhece, tá? Mas aí, de novo, só para usar como exemplo, porque eu estou extrapolando um pouco. A gente fica mais hoje no contexto de dados físicos e lógicos. Agora, Priscila tocou num ponto-chave. Dados físicos tão importantes como os dados lógicos. Né? Como eliminar da cabeça o Wellington ali? Tem toda uma discussão sobre isso, tá, Wellington? Mas tem assim, ó. Lembra daquela política aí falando de PSI, né? O colaborador não deve falar sobre assuntos da empresa fora do ambiente da empresa. Isso é pré-Lei Geral de Proteção de Dados. Lá na PSI, a gente já fazia isso, né, Wellington? Já tinha lá na PSI de vocês, né? O colaborador não deve conversar sobre assunto de trabalho fora do ambiente de trabalho. E aí tu tá trabalhando com o bem intencionado, com o mal intencionado, claro que tu não vai gerenciar isso aí, é muito mais difícil, tá? Vamos seguir em frente aqui. Ainda no campo do contexto, política de proteção de dados. A gente tem que ter o ciclo de vida e tem que ter a política de proteção de dados, tá? Ou em alguns casos também chamar de política de gestão de dados. Eu sei que Cicobi chama assim, política de gestão de dados, aqui é política de proteção de dados. Aqui eu trouxe para vocês só um esboço, né, da política de proteção de dados. Ela trata, por exemplo, no item 1.7 aqui dos nossos modelos, o ciclo de vida da informação física e lógica. Aqui já entra a resposta da Priscila, né? Ó, ciclo de vida da informação física e lógica. A política de proteção de dados é o documento formal que vai definir o ciclo de vida da sua empresa. E a proteção no ciclo de vida, né? Quais são as regras que a empresa deve seguir na coleta, no armazenamento, no acesso, compartilhamento e eliminação. Tudo descrito na política de proteção de dados. Eu costumo dizer, pessoal, que a política de proteção de dados, trocando em miúdos, resumindo aqui, é o documento que diz como é que a sua empresa cumpre a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Porque tem a lei é aberta, né? Não vou dizer que é genérica, tem pontos específicos. A lei é aberta para todas as empresas. Mas a questão é, como é que a tua empresa operacionaliza a Lei Geral de Proteção de Dados? Como é que a tua empresa atende e cumpre a Lei Geral de Proteção de Dados? Isso é a política de proteção de dados. Trazendo bem para o português simples aqui, né? Muito bonito, muito legal. Mas a política de proteção de dados é o documento que vai dizer como é que a tua empresa cumpre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela coloca aqui, então, os controles de gestão, os controles técnicos existentes na empresa,
Atendimento do titular, eu vou falar disso mais ainda, tá? Um controle que a gente dá muito destaque na política de proteção de dados é o atendimento do titular, tá? Pô, se um cidadão, o titular lá, né, o cidadão, ele, aqui acho que a maioria são DPOs, então o pessoal já tem um bom conhecimento da lei. Se o titular quiser entrar em contato com a sua empresa, como é que ele faz? Tem que ter os canais de atendimento. E uma coisa que eu sempre falo é assim, a, a pior coisa que tem na sua empresa, uma coisa muito ruim para a LGPD, é o titular ligar para a sua empresa para pedir informação sobre seus dados e o cara que está atendendo lá no front, o atendente, falar: a gente não tem isso, eu não sei, eu nunca ouvi falar. Privacidade de dados, o que é isso? Então, até puxando para um outro caminho, né? As pessoas que fazem, os colaboradores aí que fazem atendimento de frente, de cliente, de front, devem ser treinados para atender segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? O cara que faz atendimento de frente, o cara que atende numa loja lá, a gente tem uma loja e o cara atende na loja. Ele tem que ter um conhecimento mínimo para dizer assim, olha, se alguém chegar aqui perguntando sobre LGPD, sobre privacidade, você vai direcionar para tal caminho. Lá no site tem o e-mail, que é o contato adequado. Mas o teu colaborador que atende de front, ele não pode dizer, nunca ouvi falar, não sei o que é, a gente não tem isso. É isso que eu vejo o cara falando, né? Então esse é um ponto importante até da eliminação. Mas, Paulo, o que o atendimento tem a ver com a eliminação? Exatamente, um dos pedidos que o titular pode fazer é o de eliminação. Então, sim, o atendimento ao titular descrito na política de proteção de dados tem muito a ver com a eliminação. O atendimento é uma porta de entrada para solicitar a eliminação. Legal? E depois aqui a política vai falar do ciclo de vida dos dados e assim por diante. Então, questão de contexto, é necessário ter uma política de proteção de dados. E aí chegamos no ROPA. Ainda no contexto, é tudo aquilo prévio que eu preciso ter para começar a falar de eliminação de dados. Eu preciso ter o ROPA, tá? ROPA é o termo técnico, quem já está acostumado com a LGPD está acostumado com esse termo, é o registro de operações. Eventualmente, quem não está ainda acostumado, eu costumo dizer que é o planilhão da LGPD. Tá? Tem que ter aquela planilha. Na LGPD, você tem que ter uma planilha mapeada, todas as situações em que você utiliza dados pessoais. Tá? E isso é o planilhão da LGPD, planilhão, mapa da LGPD, ou, mais tecnicamente, o ROPA, Registro de Operações e Atividades. Pausa para uma aguinha. Sei que muita gente aqui já tem o ROPA, tá? Muito bem desenvolvido. É o que eu falei lá no começo. O que a gente percebe nas empresas que já têm a LGPD desenvolvida, a fronteira está na eliminação. A fronteira hoje é a eliminação. Tá? O cara já tem política, já tem ROPA, já tem ciclo de vida, já tem um monte de coisa, já tem treinamento de conscientização, mas e a eliminação? A eliminação a gente está dando uma olhadinha aqui ainda como faz, tá? Então, tem que ter o ROPA. Aqui eu trouxe só um contexto, um exemplo aqui, né? Tem que descrever os processos, a finalidade, a área. Perdão, tem que ter um responsável, tá? Tem que dizer quais dados aquele processo usa. E aí o ROPA varia. Tem roupas, tem modelos de roupa que já tratam da eliminação. Tá? Numa coluninha lá do ROPA já tem como é que elimina. Mas geralmente a eliminação tá à parte, tá? Mas está aqui contextualizado, tem que ter o ROPA. E aqui falando até uma coisa que eu já me antecipei, né? Tem que ter no contexto o atendimento do titular, tá? O titular, ele tem que ter um canal de atendimento de privacidade na sua empresa, que normalmente isso está no site da empresa, tem uma areazinha lá de privacidade e tem uma areazinha lá, fale com o nosso DPO, tá? Esse que está na tela de vocês, eu tirei do site da Tracker, tá? A gente tem um modelo lá no site da Tracker e a gente lista todas as situações em que o titular pode abrir um chamado, pode fazer uma solicitação. E esses 9 pontos aqui estão na lei, tá? A gente pegou da lei, não inventou nada. A gente pegou da lei, ó, de acordo com a lei, o titular pode solicitar todas essas 9 coisas aqui. Vê que a nona é explicação, quer dizer qualquer coisa.
Na prática, o titular pode solicitar qualquer coisa, mas tem uma listagem lá na lei. E o item 4 é uma solicitação de anonimização, bloqueio ou eliminação. Então, está na lei, a eliminação o titular pode solicitar a qualquer momento. É claro que ele não pode solicitar a eliminação de tudo, tem obrigação legal, tem outras coisas que eu vou comentar, mas está no direito do titular. Tá? Ele pode pedir a eliminação. E qual é a parte, o controle da empresa, de vocês? O controle que vocês devem ter é um bom canal de atendimento do titular. E não só isso lá no site, mas o cara que faz atendimento ao público, todo mundo aí na sua empresa que faz o atendimento direto ao cliente, deve ter um preparo mínimo para encaminhar para o canal adequado, tá? Ah, tu montou o site bonitinho, legal, mas o cidadão não é obrigado a saber que é o site, tá? Ele vai procurar um canal de atendimento que ele, uma loja, um PA, uma frente de caixa, um balcão, um telefone da empresa. Quem é que atende o telefone da empresa aí, né? O cara pode olhar no site, pegar o e-mail de contato, ou pegar o telefone da empresa, ligar lá e dizer, olha, eu quero que elimine meus dados, ou eu quero uma explicação sobre meus dados. Se o atendente falar, não sei, não sei o que é, nunca vi, a gente não tem isso, já é um problema, tá? Então, o atendente, ele não precisa, claro, ser expert em LGPD. A única coisa que o atendente tem que saber é encaminhar para o canal adequado. Senhor, sobre esse assunto, o senhor tem que falar com o nosso DPO e o canal oficial da empresa é esse. Pronto, ele orientou sobre o canal. Tá? O titular não pode dizer, você negou, você não... Não, o colaborador orientou para o canal adequado. Tá? Isso é muito, muito importante, treinar os atendentes, tá? Vamos em frente. Falamos do contexto. Então, em relação ao contexto, a gente sabe que tem que ter roupa, o planilhão, tem que ter política, tem que ter ciclo de vida e o atendimento. Isso é a base da LGPD. O atendimento tem que estar alinhado, afinado. Beleza? Vamos falar sobre tabela de temporalidade documental. Tá? A tabela de temporalidade documental, eu trouxe aqui até 3 exemplos para vocês. Ó. Tem 3 slides aqui. E eu não quero me ater muito à estrutura da tabela. Tá? Então, eu tenho aqui um exemplo em que eu tenho um ID, um tema, um subtema. Eu entendo isso como sendo o setor ou área. Qual é o documento? Qual é o ciclo de vida desse documento? Né? Até aqui é mais dizendo quando é que o documento termina, frequência de uso. Isso aqui já é a destinação final. O que acontece com esse documento no final do ciclo de vida, tá? Mas isso aqui é um modelo de tabela. Paulo, deixa eu copiar aqui. Cara, esses modelos têm de rodo na internet, tá? Eu tenho aqui um outro modelo. Eu já tenho o ID, tipo de registro, se é negócio, recursos humanos, uma descrição da informação, um tempo de retenção, a gente bota indeterminado às vezes, como é que vai ser descartado e assim por diante. Tenho um terceiro modelo aqui. O ID, regra de eliminação, qual é o fundamento legal aqui que mantenha, que vai gerar eliminação, o contrato entre as partes, a LGPD, como é que é a eliminação, o procedimento, a justificativa. O que eu quero trazer para vocês na prática? Primeiro lugar, vocês precisam ter uma tabela de temporalidade documental. Se essa tabela vai ser do modelo A, modelo B ou modelo C, isso quem vai dizer é a sua organização, tá? Tem modelos de rodo aí na internet. Tem que ter uma tabela de temporalidade documental. Qual vai ser a sua tabela? A que melhor se enquadrar na organização, tá? Agora, como é que... Isso eu estava refletindo essa semana. Como é que eu vejo essa tabela? Essa tabela aqui é o roupa invertido. Olha só. A gente pode interpretar, eu aqui nos nossos estudos aqui na Tracker, né? O Ismael tá junto comigo aí, firme e forte nos estudos, né? Até nem falei para o Ismael isso, né? Ismael, o que acaba sendo essa tabela que a gente estava trabalhando nela? Ela é o roupa invertido. É o roupa olhando sob o ponto de vista do documento. Porque o roupa, ele é indexado pelo processo. O roupa é assim, né? Todos os processos e o que o processo usa. A tabela de temporalidade,
É como se quem é de tecnologia e gosta de banco de dados, né? É como se eu invertesse o roupa e indexasse pelo documento. Então eu posso dizer que eu tenho o documento e onde ele é usado. Olha que legal. A tabela de temporalidade acaba sendo um roupa invertido. E, e por que eu preciso ter a tabela de temporalidade documental? Porque é ela que eu vou percorrer quando eu for fazer a eliminação. Eu não faço a eliminação percorrendo roupa. Até poderia, mas daí eu vou fazer por processo, né? Na tabela de temporalidade é o roupa invertido. Eu vou fazer a eliminação procurando pelo documento. A Priscila, alguém colocou ali currículos, né? Acho que foi a Priscila, ó, exemplo, currículo entregue na empresa, né? Então eu vou ter o currículo na tabela de temporalidade documental e não interessa os vários lugares, eu vou eliminar pelo documento, não pelo processo. Então, eu refletindo aqui, pá, mas essa tabela, né? Essa tabela de temporalidade documental dá para interpretar que é o roupa invertido, indexado por dado, pelo documento, tá? E aqui na tabela tu vai ter currículo, contrato de trabalho, contrato comercial, nota fiscal, sei lá, todos os documentos de vocês, tá? Caramba, Paulo, todos os nossos documentos devia ser todos os tipos de informação que contém dados pessoais, tá? Dá trabalho esse negócio? Dá trabalho. Mas se você já tem o roupa, dá para aproveitar as informações do roupa. Não precisa pesquisar tudo do zero, tá? Ismael, depois vamos fazer uma reunião sobre isso aí, nós internos da Tracker, né? Porque dá para extrair, eu estou exagerando aqui um pouquinho, mas dá quase para extrair a tabela de temporalidade documental a partir do roupa. Quem já fez todo o trabalho do roupa, talvez ali, eu não digo que 100%, mas fica de olho no tempo aqui, né? Que eu falo pra caramba. Mas assim, se você já tem o roupa, talvez dá para extrair a tabela de temporalidade documental ou boa parte dela dá para extrair do roupa, tá? É uma visão invertida. Ah, e para que, e de novo, que eu já tinha comentado, para que eu preciso da tabela de temporalidade documental para fazer a eliminação? Eu vou fazer a eliminação operacionalmente percorrendo a tabela de temporalidade documental. E aí a gente vê como roupa é importante, né? Pessoal, tranquilo até aqui? Dúvidas, comentários? Fica à vontade para colocar ali no chat, tá? E vocês estão percebendo o seguinte: eu não me atenho muito ao modelo, à estrutura. Tu tem que ter a tabela. Se a tua tabela é mais completa, mais simples, se a tua tabela tem mais registro, menos registro, isso é coisa da sua empresa, do seu modelo. Mas, de modo geral, como artefato, tem que ter a tabela de temporalidade documental. Outra coisa que eu quero comentar aqui, seguindo em frente, é a relação com as bases legais ou hipóteses de tratamento, tá? Eu quero deixar registrado aqui. Esse webinar vai ficar gravado no YouTube depois, tá? Eu vou enviar o link para todos os inscritos. A gente estava com 120 inscritos e a gente está com 55 participando agora. Então, terminando aqui o webinar, eu vou enviar o link no YouTube, vai ter esse webinar completo para os 120 inscritos. Quem quiser assistir depois com calma, fica à vontade para assistir lá no YouTube, tá? Então, vou deixar registrado aqui que a gente sabe que tem uma diferença entre base legal e hipótese de tratamento. Os colegas que são da área jurídica destacam mais essa diferença, tá? Existe uma diferença entre base legal e, juridicamente, e hipótese de tratamento. Coloquialmente, a gente acaba, né? Ainda mais eu que não sou da área jurídica, sou da área de segurança da informação, né? Lucy colocou ali, né? Tudo bem, Lucy? Sim, a gente está preparando aqui a estrutura na Tracker. Daqui para frente, todos os nossos eventos a gente vai largar lá no nosso canal, vai disponibilizar lá no nosso canal do YouTube, tá? Eu sei aí que vocês estão, os 55, estão aqui me ouvindo, estão respondendo e-mail, atendendo o telefone, mandando WhatsApp. Nosso mundo moderno não escapa mais disso, né? Então o pessoal tá aqui na reunião, mas tá fazendo mil coisas também. Quiser voltar e assistir de novo, fica à vontade para ir lá no YouTube, ok? Ah, Antônio, vai me fazer essa pergunta.
é uma questão jurídica, tá, Antônio? Eu já estudei muito isso e os colegas jurídicos sabem melhor do que a gente essa diferença. A base legal é a filosofia que gera a hipótese de tratamento, tá? Então, aquelas 10 coisas que estão listadas na lei, tecnicamente são a hipótese de tratamento. E a base legal seria um passo anterior, é a filosofia que gera a hipótese de tratamento. Tá? Então, eu que não sou jurídico, eu até diria para ti assim, para nós que somos da tecnologia, é a mesma coisa. Mas como a gente também interage aqui com colegas da área jurídica, eu sempre faço essa ressalva. A gente sabe que tem uma diferença, mas é uma diferença mais, a meu ver, assim, de tudo que eu já estudei, é uma diferença mais filosófica do campo jurídico. Não é uma diferença tanto na prática. Também colegas da área jurídica que depois quiserem contribuir, fiquem à vontade. Tá? Mas eu já discuti isso muito com colegas jurídicos que participam de projetos com a gente, tá? E eu sei que quando a gente fala com o jurídico e fala base legal, o jurídico corrige a gente. Não é base legal, é hipótese de tratamento. Então eu acabo dizendo, cara, eu sei que tem a diferença, mas na prática, pra gente que bota a mão na massa ali, é tudo a mesma coisa. É uma diferença, Antônio, mais filosófica. Tá? Então eu sempre usei base legal. Eu, Paulo, aqui na Tracker, sempre usei base legal. Quando a gente interage com colegas da área jurídica, eles avisam, olha, não é base legal, é hipótese de tratamento. Então eu digo assim, se tu estiver escrevendo um artigo, escrevendo uma política, talvez aí formalmente coloque hipótese de tratamento. Não é base legal, porque formalmente é hipótese de tratamento. Na prática, para nós aí acaba virando tudo a mesma coisa. Sabe aquelas questões, a gente que é de tecnologia, né? Ah, mas tem uma diferença entre, sei lá, né? Alguma questão técnica de tecnologia. Ah, mas é um preciosismo, tá? Mas eu sempre destaco que a gente sabe que tem diferença. Eu boto base legal aqui, é mais coloquialmente como a gente fala, tá? Então, assim, qual é a relação da eliminação de dados com as bases legais? Tem mais 20 minutos, vou acelerar aqui. Qual é a relação da eliminação com as bases legais? Ó, obrigação legal é uma coisa mais fácil para eliminação. Por quê? Obrigação legal tem o tempo prescricional lá na lei. Ó, isso aqui tu tem que guardar por 5 anos, ou por 10 anos, ou por 20 anos, fechou. Então, quando a tua base legal, quando a tua hipótese de tratamento é obrigação legal, a eliminação é mais tranquila. São tantos anos e fechou, tá? Consentimento acaba sendo um cara mais tranquilo também. Deixa eu aumentar meu ar-condicionado aqui que esquentou o negócio, né? Beleza. Consentimento também é mais tranquilo. Por quê? O consentimento é durante a vigência do consentimento, mas também não só isso, né? Durante a necessidade de tratamento. Pode ser que o consentimento está válido, mas é durante a necessidade de tratamento, tá? O consentimento, pessoal, boa prática de consentimento é colocar o tempo de validade do consentimento, tá? Se vocês elaboram consentimento aí na sua empresa, no próprio consentimento, coloque na descrição dele. Esse consentimento tem validade por tanto tempo. Os dados vão ficar aqui na empresa, de acordo com esse consentimento, por 1 ano. Então, é excelente prática colocar o tempo de retenção já no consentimento, inclusive se for indeterminado, tá? Coloca lá que é indeterminado também no consentimento. Porque olha que legal, o teu consentimento já nasce com o tempo de retenção. Fica claro para o titular, fica mais claro para a empresa quando eliminar, tá? Cumprimento de contrato é muito parecido, é o tempo de validade do contrato. Quando o contrato se extinguir, também eu tenho que eliminar, eu tenho que ter a gestão disso tudo para fazer a revisão e a eliminação periódica, tá? Legítimo interesse, vocês já sabem que é uma encrenca, tá? Quem já conversou comigo em projeto, sabe aí que a gente, pelo menos no nosso ponto de vista, a gente tenta evitar ao máximo o legítimo interesse, porque é uma hipótese de tratamento ou base legal mais nebulosa, tá? E eu quero chamar a atenção para uma base legal. Eu não trouxe todas aqui, tá, pessoal? Também alguém pode comentar, mas são 10 as bases legais. Eu não trouxe todas aqui, algumas são de governo, algumas são mais ligadas à saúde, tá? Eu quero chamar a atenção para essa daqui, exercício regular de direitos. É uma base legal bem interessante
que o pessoal tem usado pouco. E ela pode contribuir para a eliminação de dados, ou até melhor, para a não eliminação de dados, né? Imagina que tu tem um certo conjunto de dados que é de consentimento, tá? E o cidadão vai lá e pede para revogar o consentimento. Beleza? Mas você pode, nessa revogação, alterar a base legal para exercício regular de direitos e ainda manter os dados. Tá? É claro que eu estou falando de uma situação hipotética, mas você pode sair de um consentimento, passar para um exercício regular de direitos e manter os dados. Por exemplo, em que cenário? Você pode usar exercício regular de direitos para reter os dados pelo prazo em que o teu cliente poderia te processar no futuro, tá? Ah, o cara é meu cliente e vou botar outro contexto aqui, bem legal. O cara é meu cliente, eu tenho um contrato com ele, ele rompeu o contrato. Será que por ele romper o contrato eu tenho que eliminar todos os dados? Você pode usar exercício regular de direitos, que é o quê? Pelo tempo que o cara foi meu cliente, mas no futuro ele ainda pode me processar. Pelo tempo que ele pode me processar no futuro, eu posso armazenar os dados para me defender. Eu tenho esse direito de armazenar os dados para me defender, tá? Volto a dizer que eu não sou da área jurídica e esse exemplo que eu estou trazendo é de discussões que a gente tem com colegas da área jurídica, que apresentam esse case e essa justificativa. A gente sabe também que na área jurídica tudo pode e não pode, depende da interpretação, tá? Então esse é um caso hipotético, não é uma receita de bolo, não é uma regra, tá, pessoal? É um caso hipotético em que a gente tem discutido com colegas da área jurídica que apresentam esse cenário como possível, tá? Pô, se o cara pode me processar no futuro e eu posso usar os dados para me defender de um processo, eu tenho direito a guardar esses dados. Detalhe, não posso usar para mais nada, somente deixar guardadinho ali para um futuro processo me defender. E quando o tempo prescricional desse futuro processo terminar, eu tenho que eliminar os dados, tá? Ah, vamos pegar, sei lá, direito do consumidor. Tô chutando aqui, tá? Não sou da área jurídica. Direito do consumidor, 10 anos. Tá lá na tabela de temporalidade. Depois desse prazo de 10 anos, eu tenho que eliminar os dados também, tá? Situações hipotéticas para analisar aí na sua empresa e destacar de novo a importância do ROPA. Porque todas essas bases legais estão no ROPA. Imagina, se eu não tenho a base legal definida para reter o dado, como eu vou fazer a eliminação? A eliminação está intimamente ligada com a base legal, tá? Seguindo em frente aí, temos mais 15 minutos. Falar um pouquinho da norma de eliminação de dados e do procedimento de eliminação de dados. Então, eu trouxe alguns pontos aqui da nossa norma de eliminação de dados. De novo, não é receita de bolo, não é um documento modelo, não é uma norma pronta. São várias ideias que vocês precisam ter na norma de eliminação de dados de vocês, tá? Então, aqui é o sumário, mas eu vou entrar direto aqui em algumas questões para a gente debater. Ó, primeiro lugar, a responsabilidade pela eliminação dos dados é do Comitê de Segurança da Informação, Privacidade e Proteção de Dados. Eu tenho que definir a responsabilidade pela eliminação de dados, senão fica aquela coisa de que não tem dono. Alguém tem que disparar o processo. Cara, eu vou colocar para o gerente da área disparar o processo. O gerente da área, ele está preocupado lá com o setor dele, com a vida dele, com a área dele. Ele não está preocupado com privacidade e proteção de dados. Volto a dizer, né? Isso é uma experiência nossa da Tracker em projetos. Talvez aí na sua empresa, é maravilhoso jogar isso aí para o gerente da área, ele vai adorar. Nós aqui nos nossos projetos, a gente tem percebido que o gerente da área, ele responde a demandas de privacidade. Você joga uma demanda para o gerente da área, ele responde a demanda, beleza. Mas dizer que o gerente da área vai ser proativo na privacidade é complicado. A gente tem atribuído muitas responsabilidades para o comitê de segurança. Porque o comitê de segurança tem que ter reuniões periódicas e nessas reuniões periódicas a gente vai jogando as coisas. A gente sabe que na prática vai estar na mão do DPO, tá? Vai estar na mão do encarregado de segurança, do encarregado de proteção de dados, ele é que vai puxar tudo. Mas na nossa prática, a gente não quer que o DPO trabalhe sozinho.
Então, vai ser o DPO em conjunto com o Comitê de Segurança, tá? Então, a gente tenta jogar isso para o Comitê de Segurança. O Comitê de Segurança deve documentar e aprovar o processo de eliminação. A gente está envolvendo o Comitê de Segurança junto com o negócio, né? Eliminação segura. Documentos que tenham dados sensíveis, confidenciais, particulares, devem ser eliminados de modo seguro. Isso também, tá, pessoal? Dá uma analisada aí na sua empresa. Tem a eliminação normal, uma eliminação simples, e tem uma eliminação segura, que tecnicamente, tecnologicamente, a eliminação segura é o WIPE, né? Se não me engano, é WIPE. O WIPE é o termo técnico lá de tecnologia, de segurança, para você fazer uma eliminação segura. Você tem que eliminar e garantir que não pode ser recuperado, tá? Normalmente, a gente tem acabado aplicando eliminação segura, mas nos dados sensíveis, tá? Dado normal é uma eliminação normal, mais simples, até porque não é tão prioritário assim. O dado sensível, a gente sempre aplica um controle de segurança a mais. Tranquilo? Mas é um ponto para discutir aí. Em que situações eu tenho que fazer a eliminação segura? Inclusive do dado físico. Legal lá puxar a questão da Priscila, né? O dado físico também, tu tem que ter uma comprovação de que aquilo foi eliminado, tá? Vai para picotadora, vai para eliminação. Gente, vocês sabem que documento físico que contém dado pessoal não pode ir para o lixo comum, tá? Documento físico que contém dado pessoal não pode ir para o rascunho da impressora. Até isso a gente coloca na nossa norma também, tá? Descarte correto, descarte seguro de documentos físicos que contenham dados pessoais. Então, não pode ir para o lixo comum, não pode ir lá para o rascunho da impressora. O fim da vida dele tem que ser, geralmente, ou na picotadora de papel ou para incineração, tá? E aqui também na política a gente coloca que tem que existir, né? Deve ter um tempo de retenção, de descarte. Esse tempo de descarte, ele vai estar definido em documento específico, que é a tabela de temporalidade documental, tá? A gente não coloca tempo de descarte na política, porque o tempo de descarte é uma coisa que pode variar muito. Então a gente coloca num documento anexo. A política define as diretrizes, as regras, e o documento anexo, que é a tabela de temporalidade, ela vai dar lá o tempo de cada tipo de documento. Beleza? Tem mais umas coisinhas aqui, o nosso tempo está passando. Tem mais umas coisinhas aqui na norma de eliminação. Outro ponto para chamar a atenção. Arquivos temporários, né? Tem que prever ali a eliminação de arquivos temporários. A Franciele colocou um comentário ali, né? Como comprova a eliminação desses casos? Vai estar aqui, ó. Franciele, bem aqui no meu slide. Termo de eliminação de dados, tá? Existe um documento que a gente cria, que é o termo de eliminação de dados, tanto para a questão física quanto para a questão lógica. Se a eliminação ela é por vencimento do prazo de validade ali do documento, quando a gente vai fazer a eliminação, a gente cria o termo de eliminação. Foram eliminados hoje todos os currículos do ano de 2020. Aí varia do processo, bota uma fotinho, pode ter fotinho, bota uma foto, bota o cara para assinar, aí tu vai gerando evidências para a auditoria, porque todo esse processo aqui depois vai ser auditado. Então, pessoal que já está acostumado com a auditoria aí, né? Então, tu vai já fazendo o processo de eliminação e construindo as evidências para a auditoria, tá? E eu tenho que ter o termo de eliminação de dados. O Joãozinho, quer ver uma coisa muito controversa? Pegando o gancho ali na pergunta da Franciele. O João pediu para eliminar os dados dele. Beleza? Eu vou eliminar os dados do João, mas eu vou ter um documento registrando que na data tal o João pediu para eliminar os dados. E esse documento eu posso guardar, tá? Então não é assim, eu vou eliminar todos os dados do João. Eu, como empresa, eu tenho um legítimo interesse e até mesmo, eu diria, uma obrigação legal para cumprimento da LGPD, tá? Eu posso até, aí varia a interpretação, mas eu, se quiser ser um pouquinho mais avançado,
Eu podia dizer assim, ó, olha, eu tenho o termo de eliminação e eu vou guardar o termo de eliminação para cumprimento da obrigação legal da Lei Geral de Proteção de Dados para a eliminação dos dados. Tá? Porque futuramente vem o Joãozinho e fala, me comprova que tu eliminou. Ah, tá aqui o termo de eliminação. Pô, mas o termo de eliminação tem o nome do Joãozinho, pode até ter o CPF do Joãozinho, tá? Por quê? É um direito meu como empresa documentar a eliminação para o próprio cumprimento da lei, tá? E aí, claro, pessoal, futuramente vão sair novas resoluções da autoridade nacional que vão regulamentar melhor esse processo. Então, futuramente, deixar minha ressalva jurídica aqui também, né? Futuramente, se saírem novas resoluções da autoridade nacional, a gente passa a seguir as novas resoluções da autoridade nacional. Mas para a pergunta da Franciele, bem isso aqui, ó. Ter um termo de eliminação de dados. Tanto para uma eliminação que foi motivada pelo titular, que ele pediu, quanto para uma eliminação ordinária, né, por prazo, eliminação física, eliminação lógica, tudo tem que ter termo de eliminação de dados, tá? Aqui eu ainda quero chamar a atenção, meu tempo está correndo. Eu quero chamar, mas como vai ficar gravado, eu vou passar 5 minutinhos, tá? Eu quero chamar a atenção para arquivos temporários, tá, pessoal? Arquivo temporário, aquele que fica no temp, que fica no e-mail, na caixa de entrada, é uma encrenca. É difícil trabalhar com arquivos temporários. O que eu diria para vocês? Elimine ao máximo os arquivos temporários dos seus processos, tá? E aí a nuvem é muito boa para isso. Então aqui fala de arquivo temporário, fala de eliminação de dados, e eu preciso falar desse ponto aqui de baixo. Solicitar aos fornecedores e parceiros de negócio a eliminação dos dados. Então a tua empresa recebeu lá o Joãozinho que quer eliminar os dados. Aí a tua empresa fez toda a eliminação. Cara, mas tu compartilha com fornecedor A, fornecedor B, fornecedor C. Tu tem, que são operadores, tá? Somente os operadores. Controladores, não precisa. Com os teus operadores, tu tem que exigir deles a eliminação e ter a comprovação formal. Quer dizer, querido fornecedor número 1, né? Você eliminou os dados? Me comprove. Porque eu vou anexar isso à minha documentação de eliminação. Não é só a eliminação na minha empresa, é a eliminação em todos os meus operadores. E toda essa documentação, como a Franciele questionou ali, deve estar anexada ao meu processo de eliminação, tá? E isso está na norma. Por que a norma é tão importante? Auditabilidade. Lá no futuro, como é que eu vou comprovar que eu faço ou não uma eliminação correta? Eu só consigo comprovar isso através da auditabilidade, tá? Então eu tenho que ter a norma escrita para fazer o cara crachar na auditoria, para daí comprovar que eu executava um processo adequado, tá? A questão do Antônio, pelo tempo, eu vou ler a tua questão, tá, Antônio? Mas eu vou deixar para o final. Eu vou terminar meu roteiro aqui, daí eu leio a tua pergunta. Bom, já estamos no final. Aqui eu vou falar agora do conclusão, processo de eliminação de dados. Em primeiro lugar, o seu processo de eliminação de dados precisa ter gatilhos. O que dispara o processo? Nos nossos modelos, a gente tem vários modelos aqui da Tracker e vários gatilhos com modelos diferentes, mas eu trouxe aqui alguns para exemplificar. Um gatilho do processo é ao término do período de tratamento de dados. Tá? Isso aqui é um gatilhozinho bem chato, porque tu tem que lembrar que terminou o período, tem que ter um gatilho ali no fim do consentimento, no fim do contrato, que tu tem que ir lá eliminar. Eu gosto desse gatilho do 2.5 aqui, por solicitação do titular. É um gatilho bem importante. O processo de eliminação é disparado na solicitação do titular. Por isso que o atendimento do titular é tão importante. E o 2.6 é, na minha opinião, o melhor gatilho de todos, né? Um gatilho em que a gente vai fazer uma revisão proativa da eliminação. Esse gatilho, por exemplo, é a cada 3 meses. A cada 3 meses, independente de término de finalidade, independente de vencimento da base legal, independente de solicitação do titular, a cada 3 meses a gente vai revisar toda a eliminação de dados. E, de novo, não é uma receita de bolo. Tem que avaliar aí na sua empresa. Ah, mas na sua empresa é a cada 6 meses.
Ou até melhor, tá, pessoal? Ter esse prazo variável. Para documentos sensíveis é a cada 3 meses. Para documentos não tão relevantes é a cada 6 meses. Então dá para fazer muita coisa aqui, tá? Dá para fazer muitos modelos diferentes. Essa aqui é a base. Eu tenho que ter um gatilho e tenho que ter uma periodicidade a partir da qual eu reviso tudo. Beleza? São os gatilhos do processo. E para simplificar, eu trouxe uma figurinha aqui, tá? Que é o processo de eliminação de dados. Eu vou até pedir para o editor depois no corte botar a figurinha na edição, tá? Porque isso aqui a gente vai publicar no YouTube e vai fazer alguns cortes. Aí o editor, eu mando a figurinha para você, coloca na edição aí o procedimento de eliminação de dados. Isso aqui é um procedimento bem genérico, tá? Não é um procedimento detalhado. E a ideia é só para ilustrar para vocês aqui no nosso bate-papo, tá? Eu tenho aqui o gatilho, o início do procedimento. Eu tenho alguém que é responsável pelo procedimento e vai encaminhar as tarefas para as áreas. Sim, quem vai fazer, na nossa ideia aqui, na nossa metodologia, na nossa proposta, quem vai fazer a revisão para a eliminação é a área. Então, eu não tenho o DPO, super-homem, super-mulher aí, que vai revisar tudo sozinho. Eu não tenho o comitê de segurança revisando tudo sozinho. O comitê de segurança é responsável por disparar o processo e que o processo aconteça. Mas uma vez esse processo disparado, todas as áreas estarão envolvidas, tá? Então, eu vou encaminhar para o responsável da área que vai fazer a revisão da eliminação de dados. Uma outra coisa, vou falar bastante, né? Esse cara na área precisa ser o gerente? Não. Você pode ter um key user de privacidade, tá? Um usuário-chave de privacidade. Eu até prefiro, nos projetos que a gente tem experimentado, tá? Eu até prefiro que não seja o gerente. Porque o gerente está muito sobrecarregado. Ele já, né, tem um monte de coisa para fazer. Pega um usuário-chave de privacidade, tá? Que é um cara que é o representante da privacidade na área. Não tem o cara que usa o botãozinho do bombeiro, né? Pô, ele é o brigadista do setor, o cara usa um botãozinho do bombeiro. Eu tenho até clientes, não vou falar muito aqui, que já tem o botãozinho da privacidade, tá? Então, assim, cria o botãozinho da privacidade e bota lá, o cara é o key user, ele é o usuário-chave de privacidade no setor. É excelente essa prática, tá? E aí, a revisão para eliminação vai para as áreas, mas vai para o key user, o usuário-chave de privacidade da área. Ele vai fazer a revisão, e aqui eu não detalhei mais, de que maneira? Percorrendo a tabela de temporalidade documental. Ele vai fazer a revisão percorrendo a tabela de temporalidade documental. Depois, ele vai encaminhar as requisições para a eliminação lógica e encaminhar as requisições para a eliminação física. São dois caminhos diferentes. A eliminação lógica vai abrir um chamado lá para a TI, aí sim, a TI operacionaliza a eliminação a mando do setor, por demanda do setor da área. Tá? Mas não é a TI que manda na eliminação. A TI tem que ser demandada pela área na revisão e a área vai dizer, olha, agora a TI do sistema tal ou da pastinha tal, da rede tal, elimine esses dados aqui para mim. Tá? Então, são encaminhadas as tarefas para a eliminação lógica e são encaminhadas as tarefas para a eliminação física, que vai para uma outra área, uma área lá de segurança física, patrimonial. Não sei na empresa de vocês quem é que faz o descarte de documentos. Aí tem que ter toda uma área lá. Geralmente isso é mais ligado a alguma coisa física, patrimonial, alguma coisa assim, né? O cara que cuida da estrutura predial, alguma coisa assim, tá? Então são dois caminhos, eliminação lógica e eliminação física. E aqui vem, já pegando na pergunta da Franciele, na pergunta da Juliana, a última ali, né? Comprovar que foi feita a eliminação de dados. Então aqui já começa. Voltando da eliminação, realiza a documentação da eliminação. A área. No nosso caso, a área tem que construir essa documentação da eliminação, tá? Tem uma etapa aqui que é retornar para o titular. Se foi uma demanda do titular, monta um relatóriozinho. Até assim, ó, tu tem que retornar para o titular
dizendo que foi eliminado e comprovar. Tá? Então, o titular abriu uma requisição pedindo a eliminação de dados. Como é que essa requisição termina? Termina você respondendo o titular comprovando que foi eliminado. Tá? Mas se não tem demanda do titular, volta para a área responsável aqui, para a área da privacidade, e a área da privacidade junta toda essa documentação dos setores e fecha o processo. Tá? Ó, foi feita aqui a nossa revisão da eliminação de dados. Então, ou é a área de segurança da informação, ou é o DPO, ou é o comitê de segurança. Alguém no final tem que agrupar o documento de todas as áreas e fechar o processo. Por que que a gente faz dessa maneira? Porque pode ser que tenha uma área que não responde. Tá? Então eu não posso deixar isso só a critério da área, só sob responsabilidade da área. Eu posso ter uma área que não responde. Então eu tenho que ter alguém da privacidade, o DPO, o comitê, alguém assim, que vai abrir o processo com as áreas e cobrar o andamento das áreas. Ó, vocês aí do comercial estão com a revisão vencida de eliminação. Vocês têm que me devolver a revisão da eliminação. Vocês estão com a eliminação vencida. Até que tu cobra da área, documenta e fecha o processo, tá? Então, pessoal, a gente tem trabalhado a eliminação de dados desta maneira, tá? Eu também quero, para finalizar aqui, dizer, Paulo, isso aqui tá na lei? Não tá na lei. A lei não fala nada disso aqui. A lei fala tu tem que eliminar. Como tu vai eliminar? Aí são as diferentes operações. Então, a gente tem trabalhado a eliminação dessa maneira e certamente a gente vai melhorar isso aqui com o passar do tempo. Tá? Esse vídeo vai ficar gravado, então isso aqui não está escrito em pedra, não é uma regra tácita. Isso aqui é apenas uma ideia de como trabalhar a eliminação, tá? Vamos para o encerramento, então. Eu passei aí 4 minutos. Conclusão, então, só uma frase para terminar. Implemente a estratégia de eliminação para estar em conformidade com a LGPD. Lembrando, tudo isso que eu falei é requisito legal. Tem que estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Obrigado pela atenção de vocês. Espero aí ter trazido algumas ideias. Esse é o nosso objetivo, trazer aqui algumas ideias para vocês darem encaminhamento na eliminação de dados aí na empresa de vocês. E talvez o meu maior objetivo aqui é levantar a ideia de que a eliminação é importante, porque muitas empresas não estão nem olhando para a eliminação. Beleza? Pessoal, oficialmente encerramos aqui. Eu sei que vocês têm outros compromissos. Quem precisar sair, muito obrigado pela atenção. Depois eu vou enviar o link para quem se inscreveu. Eu vou enviar o link do vídeo no YouTube, tá? Eu vou ver a pergunta do Antônio. Havendo uma ferramenta por onde chega a requisição do titular, pode servir como evidência que as tratativas são registradas lá, está correto ou precisa do termo em si? Eu acho assim, Antônio, a ferramenta é excelente, né? Você ter lá um portal por onde a pessoa abre o chamado para a eliminação. Só que essa é a chegada. Você precisa ter o fechamento, o encerramento, né? Então, nesse portal, o fechamento, a meu ver, seria, né, comprovar ali para o titular de que a eliminação foi feita, tá? Tu até pode dizer, ó, num texto, titular foi eliminado. Mas eu não sei se o titular não vai querer uma comprovação. Eu imagino que, pelo menos internamente, vocês precisem ter uma comprovação de que a eliminação foi feita, tá? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Obrigado, obrigado. Agradeço a todos aí que participaram. Pergunta do... pulou aqui meu negócio. Andrew N. dos Santos. Como é realizada a autenticação do usuário para essa solicitação? Muito boa a pergunta do Andrew N. Não sei se eu estou pronunciando teu nome corretamente, tá? Qualquer solicitação de titular, seja de eliminação ou de qualquer outra coisa, vocês têm o direito de comprovar a autenticidade do titular, tá? Então não é assim, o cara mandou um e-mail do Gmail, eu vou sair fazendo o que ele pediu. Vocês têm o direito de cobrar documentação do titular, comprovação de que ele realmente é ele, tá? Vocês têm todo esse direito e isso é para a proteção do próprio titular, tá? A gente estava num caso de um cliente esses dias, não sei se estão presentes aqui, mas assim, o cara fez uma solicitação por e-mail.
O que a gente está exigindo? Uma das opções, que o cara mande um formulário assinado com GovBR, tá? Como é que eu sei que o Joãozinho é o Joãozinho, o Paulo Silva? Como é que eu sei que o Paulo Silva é o Paulo Silva, tá? Então eu, como empresa, para proteger o Paulo Silva, eu tenho o direito de dizer, querido, eu quero que você me comprove que você é você mesmo. Uma das coisas que a gente pediu foi um documento assinado com GovBR, tá? Ou um CPF, ou, o cara não tem isso. Então a gente disse, querido, tu vai ter que ir num posto de atendimento meu e levar teu RG. Porque não é brincadeira isso aqui. Eu preciso saber que você é você mesmo. E as empresas, a meu ver, e acho que isso é quase óbvio, têm esse direito. E é para a proteção do próprio titular, né? Querido Joãozinho, para a proteção, não vou falar só Joãozinho aqui, senão o João vai pegar no meu pé, né? Querido Pedrinho, para a proteção dos seus dados, a gente tem que comprovar que você é você mesmo, tá? Então, muito importante a pergunta do Andrew N ali. Pessoal, não havendo mais perguntas aí, obrigado pela participação de todos. Encerramos por aqui e teremos aí eventos, estamos programando na Tracker um calendário de eventos mensal, tá? A gente quer fazer um webinar para alimentar o conteúdo no nosso canal do YouTube, para alimentar o conteúdo nas nossas redes sociais. A gente quer fazer o webinar mensal. Então a gente vai estar mensalmente aí propondo um tema e fazendo esse bate-papo. Normalmente vai ser. Perdão, Andrew N. Andrew N. Ok? Dois Santos. Perdão. Fica o registro aqui, Andrew N. Tem uma questão que na língua portuguesa todos os nomes terminados com I podem ser nomes aplicados a masculino e feminino. Podem ver isso aí, é uma regrinha da língua portuguesa. Geralmente os nomes terminados com som de I podem ser aplicados tanto a masculino quanto feminino. Pessoal, estou falando demais aqui. Obrigado pela participação de todos. Mensalmente, a gente vai ter os nossos webinars. Geralmente vai ser por volta do dia 20. Eu estou planejando aí todo mês, por volta do dia 20, a gente ter o nosso bate-papo. Obrigado a todos e até a próxima. Encerramos por aqui. Parar a gravação.